Deus. Muito bom, né? Como nós sempre falamos, estarmos reunidos. E hoje, numa comemoração tão especial, né? Um dia de agradecimento, de gratidão, de ação de graças por tudo que o nosso Senhor fez este ano e tem feito e continuará fazendo, né? E antes, então, da gente comentar um pouquinho sobre isso, tem aqui, olha, nas mesas, tem esse cartãozinho, e é para nós escrevermos aqui um agradecimento, agradecer qualquer motivo que nós tivemos aqui para agradecer o que o Senhor fez esse ano por nós. E depois, no finalzinho do culto, o pastor vai avisar a hora que nós vamos trazer aqui à frente os cartõezinhos, tá? Então, vocês escrevem, fiquem com ele, e depois a gente vai trazer aqui para orarmos sobre isso. Deixa eu colocar aqui. E, para iniciar, eu queria ler um versículo aqui, que eu acho que fala muito sobre gratidão, ação de graças, né? Isso a gente vê, aliás, na Bíblia toda. A palavra toda fala sobre gratidão, sobre agradecimento. E lá em Crônicas, né, bem no início aqui, fala assim, o salmista Davi fala. Está em 1 Crônicas 16, 8. Diz o seguinte: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anuncie entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, sim. Cantem louvores a Ele. Falem a todos de suas maravilhas. Isso é, né, gratidão. Aqui já diz o que é que nós temos que fazer. Falar para todos, para qualquer um que chegar, que se aproximar de nós, ter uma palavra. Ensinar o que é gratidão, né? E gratidão, na verdade, é uma coisa que a gente escolhe, né? Ela não aparece do nada. Nós escolhemos ser gratos ao Senhor. É uma escolha consciente que nós temos, né? Um posicionamento de agradecer. Agradecer em tudo, até nos momentos difíceis. Porque a palavra também fala que as provações que nós passamos é para o nosso crescimento. É para o nosso aprimoramento. Então, nós temos que agradecer até em momentos difíceis, porque nós sabemos também que o Senhor está conosco, né? Ele vai nos ajudar a passar pelas provações. E isso traz um bem-estar enorme para quem é grato. Aumenta, a sensação de felicidade aumenta. A gratidão faz o coração reconhecer aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então, é um exercício, nós temos que praticar. E a palavra fala, orai sem cessar, mas também seja grato o tempo todo, ou seja, grato sem cessar também, é a mesma coisa, né? E agradecer por tudo que nós somos, porque foi o Senhor que nos fez assim, pelo que Ele está fazendo, porque Ele está nos moldando, e por tudo que nós temos, né? Se nós chegamos até aqui no final deste ano, o Senhor esteve conosco. Ele nos conduziu, nos ajudou a suportar as dificuldades. Então, por tudo que nós temos, porque Ele nos amparou esse tempo todo. E a gente vê também na Bíblia, tem inúmeros exemplos de gratidão. Jesus ensina, Jesus dava graças, né? Ele deu graças na multiplicação dos pães. Antes da multiplicação, Ele agradeceu. Ele deu graças no milagre de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, Ele deu graças. Antes do milagre, Ele agradeceu. Paulo, então, é um exemplo, né? Todas as cartas que ele escreveu, ele dá graças. Então, nós temos centenas de exemplos aqui de como agradecer. E é isso que nós vamos fazer durante esse culto todo, né? Hoje é um culto de graças ao Senhor. E aí eu queria encerrar só com um versículo, está em 1 Tessalonicenses 5, que também fala aqui, o exemplo de Paulo, né? Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Vamos orar para que o Senhor venha mesmo, o Espírito Santo venha tocar os nossos corações
Porque, como bem disse a Ana, se nós estamos aqui, o Senhor segurou as nossas mãos ao longo desse ano. Talvez a gente não tenha consciência de quantos livramentos, quantas bênçãos o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Até essa comunhão que nós temos nesta manhã, né? Podermos olhar a igreja pronta, amados que estiveram aqui, que arrumaram tudo, que prepararam todas as coisas para que nós estivéssemos aqui, né? Tudo isso vem do Senhor. Cada um com o seu talento, cada um dentro da sua possibilidade, mas este é o corpo de Cristo. É assim que nós avançamos. E nós vamos avançar também, a palavra nos ensina que nós avançamos sendo gratos ao Senhor. Então vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças e pedir ao Santo Espírito para que Ele esteja aqui conosco. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, na tua simplicidade, Pai, o Senhor um dia, Pai, entregou o seu Filho, Pai, o teu melhor em favor de cada um de nós, ó Deus. Nós não temos palavras, Pai, para te agradecer, Senhor, mas nós queremos neste momento, Senhor, como igreja, Pai, como pessoas, Pai, como famílias aqui representadas, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Cada livramento, cada despertar, Senhor, cada porta aberta, Senhor, cada oportunidade que também não aconteceu porque era um propósito teu, ó Deus. Nós sabemos que a tua vontade é muito melhor do que a nossa, Pai. Nós queremos nos render, Pai, diante da tua vontade, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti, ó Deus, e queremos te ofertar, Senhor, louvores, ó Deus, ações de graças, ó Pai, porque o Senhor é digno, Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor continuará nos ajudando, Pai. Sabemos, Deus, que o teu bom propósito, Pai, se cumprirá nesta igreja, Senhor, se cumprirá na vida de cada um de nós, ó Pai, e nós nos colocamos aqui, ó Deus, como teus filhos, ó Pai, como teus filhos prontos, Senhor, e te dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Espírito Santo, traz à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós, porque nós queremos continuar trilhando a tua vontade, Senhor, fazendo aquela que é a tua vontade, Senhor, nos rendendo diante da tua presença, Senhor, porque não há lugar melhor para estar, ó Pai, do que na tua casa. Espírito Santo, tu tens total liberdade, toca em nós, Senhor, não permita, Senhor, que nós saiamos daqui, ó Deus, da maneira como entramos, ó Deus, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios de gratidão, Senhor, cheios de alegria, Senhor, porque a tua obra, Pai, é completa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e obedecemos, Deus, aquela que é a tua palavra, Senhor. Salmo 100 diz assim. Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos ovelhas que temos um bom pastor. Ele vai nos levar por lugares muito bons. Ele nos faz andar em apriscos verdes e apriscos verdejantes, por lugares que têm águas. O Senhor faz isso. Ouça somente a palavra do Senhor. Mas Ele também nos diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. A fidelidade do Senhor permanece por todas as gerações, começando em nós e por todas as gerações que virão. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Amém. Bom dia, gente. Hoje é um culto diferente, um culto especial. A gente vai começar também com as ofertas hoje, de uma maneira diferente. Eu queria só ler um versículo, que está em Êxodo capítulo 35, versículo 22. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas. Amém? Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Oh, Deus, que
Que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor receba as nossas palavras, que o Senhor receba os nossos louvores e principalmente que o Senhor receba os nossos corações, Senhor. Os nossos corações dispostos, os nossos corações feridos também, os nossos corações alegres, os nossos corações machucados, mas os nossos corações, Pai, cheios de fé, de que o Senhor tem cuidado de nós, os nossos corações cheios de amor, Senhor, pelo Teu Filho, os nossos corações, Senhor, abertos para o Teu Espírito Santo, para o Teu mover nesse dia, nessa manhã, Senhor. E obrigado, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar todo o nosso ano e nós entregamos, Senhor, não somente essas ofertas monetárias, mas nós entregamos também o nosso coração como uma oferta de louvor a Ti, Senhor. Recebe como um aroma suave, Deus. Esse é o nosso louvor. Amém. Enquanto a gente louva, quem puder trazer, quem quiser trazer de coração disposto, amém? Amém. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Pra sempre, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia.
sempre. pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Amém. Minha alma engrandece ao Senhor. Obrigado, Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo,
Glória a Deus. Podemos sentar um pouquinho. Os nossos pequenos, eles produziram aqui uma homenagem ao Senhor. E nós gostaríamos que vocês compartilhassem com as nossas crianças aqui. Amém?
Amém. Glória a Deus. Somos gratos por tudo isso, né? Que nós vimos hoje. Nós vamos ter um momento agora de leitura dos versículos de gratidão, dos textos. Quero chamar o Sérgio e o Fernando aqui. 2 varões aqui que vão ler uns textos da Bíblia referente à gratidão. Primeiro é o Sérgio. Graça e paz, igreja. Eu queria ler Colossenses 3, do 15 a 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Enquanto fizeres por palavra ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Oh, Deus, nós somos privilegiados de ter essa igreja, de termos sido abençoados por Deus e cumprir essa é uma alegria no coração todo dia, de manhã a gente agradecer ao Senhor por mais um dia, mesmo que as coisas estejam difíceis, mas com Ele a paz é muito grande. E o exemplo aqui está bem aqui nos nossos olhos, porque quem escreveu isso, escreveu dentro da cadeia, as palavras que ele mandava para as suas igrejas. Paulo, a glória a Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Amém. Queria compartilhar um versículo, Salmo 100. Acho que Deus está falando com a gente, André já comentou. E Salmo 100 fala de ação de graças. Diz assim, Salmo 100, verso 1. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. E no verso 2, prestem culto ao Senhor com alegria. Eu acho que nós tivemos um ano muito feliz aqui, um ano muito alegre, e eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, e que a nossa alegria seja o Senhor, que a gente esteja cada dia mais firmado nessa palavra, que essa palavra venha tocar o nosso coração, e venha realmente renovar a nossa mente, que venha trazer alegria e venha trazer paz, como o Sérgio falou. Deus abençoe. Amém. Na nossa programação, nós temos um tempo que é os testemunhos. Ninguém me passou nenhum testemunho no momento. Alguém tem algum testemunho de agradecimento? A Rosângela tem. Tem mais alguém? É um momento de agradecer ao Senhor. Olha lá, estão apontando a mamãe lá. Está aberta agora a sessão. Pode vir aqui, Rosângela. Bem, como todos sabem, é do conhecimento de todos, que eu fui agraciada e abençoada pelo Senhor no meu transplante de córnea, né? E a recuperação, que era para ser uma recuperação lenta e mais demorada, né? Aconteceu de uma forma assim tão rápida que até a médica não acreditou, que eu cheguei lá, já estava enxergando, né? E ela, assim, mas já, né? E eu glorifico o nome do Senhor por isso. E a segunda córnea era para demorar também, aí, em média, de 1 ano e pouco, né? E eu fui surpreendida que, em 4 meses, saiu a outra córnea e eu fiz o segundo transplante. Então, eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque eu vejo o Senhor, assim, cuidando de mim, nos detalhes do dia a dia. Assim, ele não deixa faltar nunca nada para mim.
Eu não lembro de um momento que eu não tenha falado com ele e que ele não tenha me respondido. Eu não sou casada, eu moro sozinha. Mas eu não estou sozinha. A presença dele na minha vida é tão grande que às vezes eu olho porque eu acho que eu vou conseguir enxergar. De tão forte que eu sinto. Então, eu quero agradecer ao Senhor por isso. E eu agradeço ao Senhor porque verdadeiramente Ele é o meu Senhor. E não tem coisa melhor no mundo a gente experimentar isso. De a gente se colocar na posição de servo. Porque nós temos um Senhor que Ele cuida da gente de uma maneira extraordinária. A melhor coisa que tem é quando a gente se coloca numa posição de saber que a única coisa que a gente precisa para a gente sair vitorioso é a gente obedecer. É na obediência que a minha vitória tem vindo. É quando eu sou fraca, é que Ele me fortalece. Então, eu quero agradecer ao Senhor nesse momento e testemunhar para os irmãos que a melhor coisa é ser serva do Senhor, porque Ele cuida da gente com amor. Ele supre todas as nossas necessidades. Não é, irmão? Vocês têm experimentado isso também, não é? No meio da luta, vitória. Então, eu louvo o Senhor e agradeço os irmãos pelas orações, por sermos um corpo e estarmos juntos. Deus abençoe. Obrigada. Eu creio que há muitos testemunhos aqui. Acho que as pessoas estão tímidas. E eu vou chamar a Shirley aqui para ela testemunhar também. Na verdade, meu testemunho é o da crise do Francisco. Só queria agradecer a Deus por tudo que Ele fez naquele hospital para cuidar do Emanuel. Viu? Todos os dias, toda hora. Então, glória a Deus, porque Ele realmente foi um milagre. Então, nós agradecemos cada oração, né, Tati? O nosso clamor, né? E o Senhor escutou. Glória a Deus, viu, Cris? Glória a Deus, Francisco. Vocês não estavam sozinhos em nenhum momento. Glória a Deus. E não era só nós, não. O hospital inteiro estava olhando pelo Emanuel. Glória a Deus. O testemunho, ele fortalece o sentimento de gratidão comunitária. Por isso que é bom testemunhar. Não é para você, é para Deus, para o povo, tá bom? Está aberto aqui, ó. É a última chance que eu vou dar para vocês. Tá vendo? Agora é a Rosa. Bom dia. Eu só quero agradecer, como é o final do ano, eu sou muito chorona, gente. Vocês me perdoam. Pelo carinho e o amor que Deus tem por nós. Que o Senhor, Ele já derramou e vai derramar muito mais bênção sobre as nossas vidas, irmãos. Porque Ele é precioso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus é maravilhoso. Vocês me perdoam porque eu fico usar a palavra do nosso Pai Celestial. É uma bênção, e Ele é tudo nas nossas vidas. Que Deus abençoe, derrame muitas bênçãos sobre o lar de vocês, a vida de vocês, o matrimônio, o namoro, o noivado. O Senhor é o Deus presente, Ele nos ama. Vocês me desculpam, e muito obrigado, um Feliz Natal para todos vocês. Alguém mais? A Michele. Irmãos, são tantas coisas para agradecer, porque assim, eu vejo assim, de quando eu comecei a ver a igreja, e é como a Rô falou,
Tudo que eu peço para o Senhor, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para Ele. Ele, assim, Ele tem feito na minha vida. São grandes coisas. São grandes coisas. São bênçãos, não só material, mas principalmente as bênçãos espirituais. Né? Aquelas que a gente tem experiências, aquela que a gente, né, aprende, cresce espiritualmente. Esse ano foi um ano assim muito, 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 de muitas bênçãos. Meu marido, ele, né, batizou, teve o batismo, ele, a minha irmã, né, para a honra e glória do Senhor, tudo é para Ele. A minha mãe também, ela fez uma cirurgia agora, mês passado, em novembro, e eu fiquei muito aflita aqui, né? Aí liguei para a Rô, a minha mãe vai fazer uma cirurgia, né? E ela tirou um cisto no ouvido, foi uma cirurgia bem delicada, e eu fiquei naquela aflição, mas crendo, orando, confiando, e a minha mãe hoje está aqui, para a honra e glória do Senhor. Ela está muito bem, não parece que fez cirurgia, e tudo é a mão do Senhor nas nossas vidas. Tudo é o Senhor que faz. E eu sou muito grata a Deus, e pelo meu filho também. O Miguel foi o filho que o Senhor me deu. Ele me abençoou com essa criança, e eu sou tão grata a Deus. Eu fiquei anos e anos da minha vida querendo muito um filho, e chorei muito, fui aos pés do Senhor. O Senhor ouviu a minha oração e o meu clamor, e Ele me deu essa bênção de ter o meu filho. Hoje eu tenho filho, eu sou mãe, e eu sou muito feliz por isso. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor. Eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E estar com o Senhor é só maravilhas. É só maravilhas. É a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter aqui nessa terra, e quando a gente estiver com o Senhor na glória. Então, e também eu sou grata aos irmãos, a essa igreja, por tudo. Vocês, assim, eu tenho muito amor pela vida de cada um. Eu sou muito amada aqui. Desde a primeira vez que eu cheguei na igreja, ali no Morumbi, eu recebi muito amor, muito carinho, muito acolhimento. Eu fui muito acolhida pela pastora Sheila, o pastor Jorge, a Rosângela e os demais. Então, eu quero agradecer. E hoje a minha família está aqui. É fruto de oração, é fruto de muito joelho no chão, de muito jejum. E para a honra e glória do Senhor. Eu amo vocês. Deus abençoe. Alguém mais? Ô, Sérgio. Não tinha ninguém, hein? A paz. Eu queria agradecer a Deus, ao nosso Pai. Eu tenho uma mãe que tem 96 anos, e eu até pedi muitas orações aqui. Eu deixei de vir no culto para ficar com ela no dia da cirurgia, e ela sofreu uma cirurgia porque ela quebrou o fêmur caindo, quebrou o fêmur, mas Deus é bom. E Ele escutou nossas preces, que ela fez a operação. O médico chegou para mim na hora eu fui lá recepcionar ele, né? Ele quis mostrar a foto, ele falou assim: poxa, foi rápido demais. Falei: ótimo, graças a Deus, né, que foi rápido. Ele mostrou a fotografia e tal. Ele já estava apressado, tinha que ir embora, já era tarde da noite. E aí, depois disso, ela já começou logo a andar com andador, né, protegida sempre por uma pessoa, mas andando, 96 anos. E ele estava muito preocupado com a operação, porque podia os pinos, o osso não aguentar, né? A verdade é essa. Mas Deus é bom. E aí, depois de uns 10 dias, nós voltamos no médico, ele quis ver, tal, ele falou: pô, a cicatrização disso daqui está ótimo. Então, é coisa de Deus, não pode ser outra coisa a não ser Deus agindo. E agradeço a cada um que oraram pela minha mamãe. E tem muito mais a agradecer, mas
o auge, acho que o que mais me comoveu foi isso, foi ter a minha mãe já dando os primeiros passos na casa dela. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos que oraram. Hoje vamos passar o dia inteiro vendo testemunho. Graça e paz. Eu sou muito grato a essa igreja, porque algumas pessoas sabem, mas essa igreja foi colocada nas nossas vidas por uma questão do Senhor. Nós éramos de uma outra igreja e, a convite, a gente veio aqui para conhecer. Eu nunca nego conhecer igreja nenhuma. No primeiro dia que eu vim aqui, no culto, o Senhor, a palavra estava rolando e estava uma bênção. E eu não estava escutando nada da palavra, porque o Senhor não parava de falar comigo e falava assim: olha, está vendo essa igreja? É a igreja que você vai vir. Quando você vier para cá, a partir do momento que você estiver nessa igreja, eu vou mudar tudo que eu quero mudar na sua vida, e eu vou colocar sobre a sua vida prosperidade, tudo que eu tinha pedido. Mas assim, gente, eu não peço dinheiro para Deus, tá? Eu nunca pedi. Mas aí o Senhor começou a falar coisas que ia acontecer. E aí eu saí no culto e falei para minha esposa, eu falei: olha, a gente já pode ficar aqui, porque Deus falou isso, isso, isso. E aí a gente veio no outro domingo e Deus falou assim: mas eu não mandei você vir agora. Para você vir, o Tiaguinho está rindo porque eu já contei isso para ele. Para você vir tem que acontecer uma coisa. Até então, na época, minha namorada, a Suzane, e ele falou assim: ela ainda vai me aceitar, ela ainda vai me reconhecer como Senhor, Salvador, ela vai se batizar e o pastor Vitor, que era o nosso antigo pastor, vai casar vocês. Só depois você vai vir para cá. Aí depois de 1 ano a gente veio para cá, porque depois de 4 meses que Deus falou aquilo comigo, ela reconheceu o Senhor, o Jesus como Senhor. Aí ela se batizou e aí no dia do nosso casamento a gente casou só no civil, né? E aí a gente recebeu uma surpresa de um casamento, uma festa de casamento surpresa que a gente não sabia. Quando nós entramos no salão, estava o pastor Vitor esperando a gente num púlpito que fizeram, né, no restaurante, e ele casou a gente ali no religioso, e a gente não imaginava isso. E depois disso, todas as coisas que o Senhor falou que ia acontecer, começaram a acontecer. A última coisa que aconteceu foi uma estabilidade financeira. Eu sempre trabalhei em agência de publicidade, eu nunca tinha trabalhado em empresa como, sei lá, é comum porque agência é um negócio muito estranho. E nesse trabalho, eu tenho sido... A movimentação natural que o banco está fazendo, a empresa que eu trabalho hoje está fazendo, eu já passei por 3 coordenadores em 3 meses, 3 coordenadores, 2 squads diferentes, e eu mesmo, para falar a verdade, nem tenho trabalhado tanto. Eu tenho participado mais de reuniões, e naturalmente eu tenho sido colocado cada vez mais em destaque. E eu não estou puxando o saco de ninguém, porque se alguém esperar isso de mim, vai morrer sem. E isso é mais uma promessa que o Senhor está fazendo. E a outra promessa é que Deus começou a falar comigo de novo, em sonho ou nas minhas intimidades com o Senhor, quando está só eu e Ele no carro, que o Senhor está trazendo um herdeiro, ou uma herdeira, não sei. Mas isso não aconteceu ainda, mas o Senhor tem falado, tem lembrado desta promessa que Ele fez quando a gente chegou aqui. Todas as coisas realmente têm convergido para tudo aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Ele falou bastante coisa, eu não falei quais eram as coisas, falei 2. Uma era a questão de estabilidade e prosperidade financeira, e a outra era a questão da gente com ter filhos, e... tinha uma outra também. Eu falei aqui, mas eu não lembro, eu acabei de falar. E eu sou muito grato porque o Senhor colocou essa igreja. E desde que nós entramos nessa igreja da forma como Deus mandou que nós entrássemos, esperar o tempo dele, todas as coisas têm acontecido. E eu fico muito feliz de ter conhecido essa nova família. Amém.
Agora vamos nos alimentar da palavra, chamar o pastor Paulinho. Amém, bom dia, graça e paz. Só mais um motivo de gratidão, tem um querido nosso, o seu João, que ele ama muito estar aqui com a gente. E melhorou o estado dele, tá? Não sei se os irmãos todos chegaram a ficar sabendo, ele foi para uma UTI, parece que ele já saiu, mas eu acho que ainda... acho, na verdade, é sempre bom que a gente continue a orar, né? Como a gente tem intercedido diariamente pelo Emanuel, e aí eu creio que a cada dia a gente vai vendo mais essas vitórias e vai ter motivo para ser ministrado sobre gratidão o tempo todo, né? Eu estava pensando aqui, ficou difícil agora, né? Porque a gente achou que não ia ter muito testemunho, né? Mas é impressionante como a melhor maneira de compartilhar sobre gratidão é ouvir mesmo o que Deus tem feito, né? Sabe que a gente tem um amigo de longa data que é pastor, aliás, estava lembrando disso, né? Faz 25 anos que o Panambi ele foi inaugurado, né? E eu lembro que eu não tinha nem voltado ainda para a igreja direito, mas naquele culto eu fui, porque foi quando o pastor Tony foi ungido pastor. E eu sempre gosto de falar uma coisa que ele comenta, assim, que ele veio de um ministério que era muito ligado aos testemunhos, e ele falava isso. Ele falou, a gente pode discutir, assim, várias interpretações, às vezes tem pontos de vista diferentes, né, acerca da igreja e tudo mais, perdão. Mas ele falou, o que faz ele gostar muito do testemunho é o seguinte, é porque, assim, a gente não pode discutir aquilo que Deus fez na vida de cada um, aquilo que a pessoa declara, né, que viu Deus fazer. Assim, não, é uma experiência pessoal que, assim, está além, né, de uma interpretação. Então, é muito bacana, eu creio mesmo que a gente tem essa oportunidade de ouvir o agir de Deus assim, dessa maneira, né? Tão clara e que edifica mesmo a fé dos demais irmãos. Eu acho que isso é algo muito bom de compartilhar mesmo. Que, assim, testemunhar é muito bom porque edifica a nossa fé e, principalmente, é uma maneira de levar também outros irmãos a se fortalecerem na fé, né? Que às vezes o testemunho de uma vitória que a gente tem hoje é a luta que o irmão está sofrendo, né? Que coisa boa é essa, a gente poder compartilhar nesse sentido, sabe? A restauração que a gente vê acontecer na própria vida, outro irmão está precisando dessa restauração, e eu creio que isso realmente dá uma injeção de esperança, né? E tudo isso é tanto motivo para agradecer a Deus. Sabe que tem... eu estava lembrando aqui, isso é particularmente, assim, presente na primeira carta de João. Não é nem lá que a gente vai ministrar, mas eu estava lembrando disso, que ele repete muito várias coisas. E eu estava vendo um estudo que falava assim, que a repetição é um recurso didático. Assim. É minha desculpa para dizer que eu repito tanto as coisas. Tá? Então, a gente vai repetir um monte de coisa que já falou aqui outras vezes e inclusive, já foi falado hoje no culto. Tá? Mas antes, eu queria repetir outra coisa. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ouvir. E eu confesso que eu nem consegui ouvir inteiro, que o meu áudio estava muito baixo. Mas o pastor Jamé ministrou na sexta-feira. Né, vale a pena, acho que quem ouviu, vale a pena inclusive ouvir de novo. Quem não ouviu, ainda que eu não tenha ouvido tudo com clareza, recomendo fortemente, porque como a gente aprende, né, com os pastores que ministram, acho que em todos os momentos, mas assim, o pastor Jamé, a gente teve aula com ele. Assim, é impressionante como assim, o conhecimento parece que assim, ele vem de uma maneira muito clara, assim, da maneira como ele expõe as coisas. E ele falou uma coisa que eu creio que assim, a gente já saiba, né? Mas assim, talvez não se dê conta, né? Mas que ele falou o seguinte, que a fala de Jesus, ela é absoluta. Assim, eu estava pensando, porque Deus é absoluto. Entendeu? Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. O Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Né? Eu sempre gosto de falar, é artigo definido. Não é mais um, é Ele. Entendeu? É uma questão absoluta. O Senhor Jesus, ele é assim. Ele é absoluto. Não há dúvida acerca de quem ele é e de quem Deus é, que inclusive, e ele sendo Deus, né? Assim, de novo, ele não é mais um.
Assim, é Ele, não tem outro. Não tem outro. Então, assim, quando a gente fala de Deus, a gente está falando de conceitos realmente absolutos. E eu estava pensando comigo mesmo, curioso, né, que a palavra também ensina que o mundo jaz no maligno. E parece que o tempo está encurtando, né, para o maligno. Então, eu acho que a ação dele vai ser realmente cada vez mais evidente. E aí os irmãos já pararam para refletir sobre como esse mundo está tentando cada vez mais tornar as coisas relativas? Assim, podia até ser um pouco polêmico falando isso, mas até gênero está virando um negócio relativo hoje. Imagina, 10, 20 anos atrás, tem umas discussões que a gente vê acontecerem que a gente ia achar que as pessoas estavam, né, delirando. Aí hoje, achar que alguma coisa é firme, assim, é imutável, parece que é uma agressão, às vezes, né? Então, assim, me chama muito a atenção, realmente, como as coisas têm acontecido nesse sentido, mas, de novo, é só para a gente voltar a essa ideia de que Deus, Ele é absoluto. E por que eu queria reforçar essa ideia? Para repetir outro texto, que a gente já ouviu no começo do culto, já ouviu no meio, e eu vou falar de novo aqui, 1 Tessalonicenses 5,18, que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus, qualquer, em tudo dai graças. Em tudo, absoluto. Não é quando parecer mais razoável, né? Quando está mais bacana, aconteceu o que eu gostaria que acontecesse. Não, em tudo dai graças. Aliás, eu acho que eu até compartilhei isso muito tempo atrás aqui com os irmãos. Uma vez eu vi o testemunho sabe o Danilo Gentili? Ele não era exatamente um testemunho, acho que era uma entrevista mesmo, mas uma das coisas que ele falou que ele aprendeu quando criança ainda era esse texto. Ele falou, em tudo dai graças. E ele contou as situações, ele passou muita dificuldade na vida, assim. Se não me engano, ele perdeu, assim, acho que pai, irmã, eu não lembro agora, mas assim, teve uma tragédia na família dele muito séria, e ele continuou falando que isso, assim, ele sempre agradeceu. Assim, e ele não falou com essas palavras, mas a gente vê como, assim, ele, em meio a muitas dificuldades, se desenvolveu muito em vários aspectos. Talvez não naqueles que sejam realmente os mais importantes, mas assim, eu achei muito bacana ver como ele mesmo, sei lá, não estou falando de um ministro, né, da igreja que estava compartilhando sobre isso, de um pregador da palavra, mas alguém assim de experiência própria que falou, putz, eu vi que vale a pena agradecer o tempo todo, e eu vi como isso fez diferença na minha vida. Então, mas eu achei legal que, quando ele explicou isso, ele falou bem nesse sentido, ele falou, em tudo, é em tudo. Entendeu? Ele olhou para o texto da forma como ele está escrito aqui. Entendeu? Não eu acho que Paulo exagerou aqui, né? De repente, é uma hipérbole, né? Tem figuras de linguagem, então, na palavra, é verdade, mas assim, eu creio que nesse sentido de ter um coração agradecido, até por quem Deus é preciso esse entendimento. De novo, é absoluto. Em todas as circunstâncias, nós temos motivo para agradecer ao Senhor, inclusive nas mais difíceis. Eu estava pensando aqui, talvez as mais difíceis sejam ainda melhores da gente expressar gratidão, porque é um ato de fé. Assim, é um ato de confiança em quem Deus é. Eu tenho certeza que isso agrada demais o coração de Deus. É igual quando o Senhor fala, ele fala, se você saudar ao seu irmão, aquele que você gosta, né? Ele falou, até os maus, né? Até os ímpios fazem isso. Todo mundo faz isso. É cordial, é educado, enfim, é bacana, vai com aquele de quem se agrada. Agora vai fazer isso para aquele que é mais difícil, para aquele que não tem a mesma afinidade, ou enfim, ou vale para circunstâncias, né? Entendeu? Agradecer assim quando, né, sei lá, ele recebeu uma boa bonificação no trabalho, uma promoção, né, ganhou um presente bacana, tirou férias muito legais, assim, né? Não que não seja motivo para agradecer, né? É bom agradecer assim, mas agora, quando a gente tem uma perda, né, assim, quando está faltando alguma coisa, quando está mais difícil, realmente é um ato que eu creio que seja um sacrifício, mas sacrifício é bom.
E a palavra fala para que a gente ofereça também sacrifícios de louvor ao Senhor. Então, assim, de novo, circunstâncias, quer sejam boas ou ruins, são motivo de gratidão. E arrisco dizer que as mais difíceis são ainda um melhor motivo de gratidão, porque é uma expressão de louvor ao próprio Deus. E por que agradecer? Vários motivos, né? Mas eu queria selecionar um, repetindo mais um texto que acabou de ser lido lá no Salmo 100. Agora eu vou ler aqui a partir do 4, né? Falando da entrada do templo no Senhor. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Mas olha aqui bem no meio do versículo 5. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre. Mais uma ideia absoluta. A misericórdia do Senhor, ela é eterna. Porque o Senhor, ele é imutável. Aliás, a versão que a Andréa leu é bacana, que fala do amor leal, né? Porque essa palavra que muitas vezes aparece como misericórdia na Bíblia, eu já comentei, repetindo mais uma vez, né? É aquele termo que em hebraico é resed, ou kesed, não sei como fala, alguma coisa assim. Mas que é o amor de Deus, ou o amor leal de Deus, que é relacionado à fidelidade dele com o homem. Então, não existe um termo assim, é um termo hebraico que eu creio que ele é muito grande e muito ligado à aliança de Deus com os homens, né? Então, é difícil expressar em outros idiomas. Tem até um termo em inglês que é usado mais comum, que fala um pouco desse cuidado amoroso de Deus, mas no sentido de um Deus que, de novo, que não muda e ele é fiel à sua aliança. Então, aqui a gente tem mais conceitos absolutos. Esse amor dele, que é maior do que o mundo, por todos nós, ele é permanente. Ele é para sempre, porque é de um Deus que ele não muda. Entendeu? Ele é o mesmo Deus que nos amou lá atrás, quando viu a nossa figura ainda disforme, né? Antes de sermos formados. É o mesmo Deus que nos ama agora e vai continuar nos amando para sempre. Puxa vida, eu fiz alguma coisa muito errada. É ruim para a gente fazer coisa errada. É ruim para a gente pecar. Inclusive, isso não quer dizer que a gente não vai sofrer consequências difíceis de se afastar de Deus, caso isso aconteça. Agora, isso não vai fazer Deus amar a gente menos Ele. Assim como a maior entrega que a gente puder fazer, não vai poder fazer Ele amar mais. Mas agora, por que é bom expressar isso? Porque é bom para a gente. Entendeu? Eu creio que Deus, Ele... cá entre nós, Ele precisa que a gente agradeça para Ele, assim. Será que a gente vai conseguir devolver algum favor do que Ele fez para a gente? Eu acho que não precisa, né? Que nem a gente contribui na igreja, até financeiramente, né? Assim, ele é dono de todo ouro e de toda prata. Ele é senhor do tempo, de todos os recursos que precisa. Ele é adorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, será que assim, faria falta? Mas eu creio que Ele ama tanto a gente, que Ele ensina a gente que isso é bom para a gente. Entendeu? Porque estar perto dEle é o que há de melhor para as nossas vidas. E eu creio que realmente isso começa com essa expressão de gratidão, né, o tempo todo. Sabe que eu gosto do termo que também que é mais comum, assim, na maneira como na literatura inglesa se coloca, né, que já repararam que antes dos livros ou publicações, assim, é muito comum as pessoas fazerem agradecimentos, né, tem lá, agradecimentos. E eu acho bacana que em inglês, normalmente, esse termo vem como reconhecimento. Né? Porque assim, eu acho que reconhecimento é uma palavra ainda melhor do que o agradecimento. De novo, são coisas, dá para dizer que são sinônimos, né? Mas eu diria até que o reconhecimento talvez seja um pouquinho mais amplo e que o agradecimento seja uma das expressões do que é o reconhecimento. E eu creio que isso que a gente faz diante de Deus, de compartilhar aquilo que Ele realizou nas nossas vidas, né? E que nem Paulo ensina aqui para que a gente dê graças o tempo todo, seja muito nesse sentido, que a gente reconheça quem Deus é o tempo inteiro. Reconhecimento é um termo que até fui ver um pouco da origem, né, da etimologia, e se a gente olhar até
mesmo em português, assim, tem diferentes significados. A gente usa esse termo, né, de maneiras diferentes, mas eu acho que em todas cabe o nosso relacionamento com Deus, né? Porque reconhecer fala de, às vezes, identificar, né? Ver algo, reconhecer o que era. Entendeu? E aí, às vezes, e como é importante a gente identificar que Deus está em todos os lugares, né? Outra coisa é admitir que algo é verdadeiro, né? Até no sentido de confissão, assim, de culpa, por exemplo, admito que eu fiz isso, né? E eu estava pensando, né, como esse é um reconhecimento que eu creio que ele sempre acontece quando a gente se aproxima de Deus. Porque quando a gente se aproxima de Deus, eu gosto de falar isso para os irmãos, né, que eu creio que a gente sempre vê um maior e um menor, né? Então a gente acaba reconhecendo que alguém é realmente o Senhor e reconhecendo que alguém precisa muito desse Senhor e não é nada sem Ele. Então é um jeito de admitir também, né, aquilo que a gente é, e de fato também, né, agradecer ou até recompensar. De novo, não que Deus precise disso, mas uma expressão da gratidão é justamente recompensar, assim, ou até ofertar, né, no sentido de oferecer ações de graça. E é legal que a palavra reconhecimento vem justamente de conhecimento. Né? Assim como a gente gosta de falar, né, que o ministério do Senhor Jesus é um ministério de reconciliação. Mas por que ele precisa reconciliar? Porque alguma coisa já teve um concílio antes, já teve um acordo, foi conciliado lá atrás. O homem perdeu esse concílio e aí alguém reconcilia, né? Então, é conhecer de novo, né? Voltar a conhecer. Mas onde tudo isso começa? Começa na raiz dessa palavra que é o conhecimento. E eu creio que realmente o bom conhecimento, principalmente de quem Deus é e de um conhecimento por experiência, só nos vai fazer reconhecer cada vez mais a pessoa de quem Ele é e expressar essa atitude de gratidão. E é aí que eu queria chegar num texto que eu acho muito interessante, que é um bem específico do Natal. Queria convidar os irmãos para a gente ir lá para Mateus 2. A gente pode ler a partir do versículo 9. Eu estou na atualizada hoje, tá? Na revista atualizada. Falando dos magos, né? Diz o seguinte, ó. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aí, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Lembra que Herodes queria saber porque ele realmente... os sábios da época tinham discernido que era o tempo de vir o Messias, né? E aí ele tentou... Provavelmente não, mas o rei da época, que era Herodes, assim, temendo pelo seu governo, quis, inclusive, acabar com aquela geração, porque estava vindo o Salvador do mundo, aquele que seria, né? Eles achavam que era só o rei de Israel, né? Só não sabiam que era o rei do universo, que estava chegando no próprio mundo e que nada poderia conter ele. Mas esses sábios, ou magos, né, como fala aqui a palavra, eles discerniram que era naquele momento e foram atrás daqueles sinais que eles viram. Sabe que tem várias interpretações sobre isso, mas uma coisa que é praticamente o consenso é de que esses homens eram cientistas. Assim, eles deviam conhecer bastante de astronomia, inclusive, e de outros aspectos da ciência. E eu creio que o bom conhecimento aproxima realmente o homem de Deus, porque ajuda ele a enxergar Deus da maneira como ele é. Só fazendo um parênteses aqui, tá? Astronomia é diferente de astrologia, tá? A gente está falando aqui de discernir os tempos que a gente tem. Não, mas é engraçado que isso também é um pouco um tabu, porque o que eu quero dizer é o seguinte: da mesma maneira como olhar o que está acontecendo nos céus, no tempo e no espaço, isso não é necessariamente ruim, tá? Arrisco dizer que, inclusive, é muito bom. Tá? Tem muita gente que percebe as coisas que estão acontecendo, né, em função daquilo que a própria palavra fala, né? Lá em Apocalipse tem sinais, que tudo bem que são mais sérios, assim, fala que o sol ficou escuro como o tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo da figueira, quando sacudidos por vento forte. Então, assim, tem
descrições assim que são relacionadas aos tempos. De uma maneira... Tá, se isso assustou um pouco, tá, lá fala também que vai cair chuva de granizo com pedras de 35 quilos, mais ou menos. Tá? Então, assim, ainda bem que eu creio que assim, Deus tem um propósito para sua noiva, né? E eu creio que de maneira que ela seja guardada. Não sei exatamente como, mas Ele pode guardar como guardou o seu povo ali do Egito, quando tantas pragas foram derramadas. Mas, enfim, olhar os sinais dos céus, tá? No sentido de discernir, eu creio que, inclusive de conhecer a ciência, creio que seja algo bom. Tá? Agora, não estou falando para a gente escolher o que vai fazer da vida em função de uma conjunção do que está acontecendo. Enfim, melhor nem querer saber como é que funcionam essas coisas. Não, porque eu não lembro o texto exatamente, mas a palavra fala para que a gente não consulte nesse sentido. Tá? Então, de novo, discernir tempos, ciência, de novo, bom. Né? Agora, buscar refúgio, né? Em alguém que não seja Deus, aí realmente não é algo nem um pouco aconselhável. Mas esses homens tinham conhecimento, e esse conhecimento levou eles a chegar na presença do Senhor Jesus e entender quem estava diante dele. Na hora eles perceberam, e aí o que eles fizeram? Entregaram presentes. Que era algo muito comum quando alguém se colocava diante de uma realeza. Então, eles entenderam que ele tinha um rei diante deles. E ouro fala de realeza. É um símbolo de realeza que está na palavra, que é o primeiro presente que eles entregam. E é interessante que aí eles entregam também incenso. Incenso é algo que é relacionado ao próprio Deus. As orações, elas sobem como incenso a Deus. Então, isso fala eu gosto de chamar de deidade de Jesus, tá? Também porque a gente... Tem um termo também em português que é divindade, mas assim, para evitar confusão, de novo, porque, como a gente está falando aqui desde o começo, né, Deus é absoluto, só tem um, né, e o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, sem a menor sombra de dúvida. Então, eu gosto de falar da deidade dele e não da divindade dele, como se fosse mais uma divindade. Tá? Mas, enfim, a ideia é que Ele é Deus. Então, assim, eles entregam presentes que falam disso. De ouro, que é um rei, e mais do que um rei, ele é o próprio Deus. E eu acho muito impressionante quando a gente vê que eles entregam mirra para o Senhor. É bem verdade que mirra era algo especial, porque tinha um lado aromático, era usado também, se não me engano, para a produção de óleos, né, e de incensos, mas sabe qual que é um aspecto marcante da mirra? É que a mirra era um produto cujo óleo era usado para embalsamar os mortos. Então, eu creio que aqui, na oferta daqueles homens, existia um apontamento. Aliás, creio eu não, na verdade, alguns estudos falam disso e eu achei muito interessante e concordo com isso. Mas aqui fala de um aspecto da pessoa que estava diante dele, deste rei que é Deus, mas que falava de morte. E que, assim, eu achei, assim, assustadoramente profético no nascimento de um rei que os judeus viam como o libertador de Israel, eles entregarem um produto que fazia referência à morte. Porque quem poderia imaginar, e eu duvido que, por mais sábios que esses homens fossem, eles jamais imaginariam que aquilo para que eles estavam apontando era aquilo que ia salvar o mundo dos seus pecados. Então, num ato de adoração, num ato de oferta, eles fizeram também um ato profético. E eu gosto muito de falar disso, porque, assim, de novo, entre as várias repetições, né, vamos lembrar que adoração é um aspecto intimamente ligado com a profecia. E a gente vê mais uma vez, eu sempre falo para os irmãos, né, para mim, Davi, se não for o maior, talvez tenha sido dos maiores profetas, e eu creio muito nisso, porque não só pelas coisas detalhadas que ele falou sobre o Senhor Jesus, mas porque era um coração de adorador, assim, incrível. Estes homens, num ato de adoração, fizeram também um ato profético, que aponta para o maior presente que nós recebemos. Eles entregando um presente, viram que no nascimento daquele menino,
o próprio Deus, a gente estava recebendo o maior presente da humanidade, maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. E que grande gratidão a gente tem por isso até os dias de hoje. Não à toa a gente celebra toda semana, todos os meses. Eu creio que, ainda que formalmente, por exemplo, a gente celebra a mesa do Senhor uma vez por mês, né, todos os dias, eu diria, ou toda vez que a gente faz referência ao nome do Senhor Jesus, a gente está celebrando o fato de que Ele nos deu esse presente, que é a vida eterna. De que maneira? Entregando a própria vida que Ele tinha. Nessa oferta, que é mais um grande motivo de gratidão. E aqui só mais um motivo para a gente agradecer, é que, assim, inclusive, nos textos que foram lidos, eu achei bacana, porque só reforçaram essa ideia, né, de que, se os irmãos concordam que tem um coração grato, eu tenho um coração alegre. Não é? Eu creio que gratidão fala muito disso, a gente escolher, né, como que a gente reage às situações da vida, e a melhor maneira de reagir, eu creio que seja com gratidão, porque é uma maneira de preservar a alegria do nosso coração. E é impressionante como a alegria faz diferença. Eu achei até curioso, para os irmãos do esporte também, né? Eu vi alguns comentários assim de treinadores esportivos falando que sorrir, inclusive durante uma prova dura, chega a melhorar assim, pelo menos 2% da performance das pessoas. E eles mostraram, tem o antigo recordista mundial da maratona, que é o Eliud Kipchoge, né? Se a gente prestar atenção, final da prova, o cara correu 40 quilômetros, nos últimos 2 ali o cara está sorrindo. Mas eu acho até que é técnica. Mas agora, sem brincadeira, isso que a ciência está vendo só agora, eu creio que a Bíblia já estava ensinando para a gente há muito tempo. Lembra do que Neemias falou? Para os irmãos que estavam... Eles ouviram a lei, né, ficaram meio preocupados. Ixi, né, a gente não está fazendo as coisas direito. Né? Mas Neemias falou, não, mas hoje é dia, né, a gente, sabe, reconstruiu, né, os muros, assim, leu a lei, né, olha como a gente pode enxergar as coisas, né, a questão do copo meio cheio e meio vazio, entendeu? Muda a perspectiva, isso faz diferença, inclusive na disposição, e é isso que ele ensina para eles, fala, gente, hoje é dia de se alegrar, então, assim, sabe, comam, bebam e alegrem-se, por quê? Porque a alegria do Senhor, ele falou, é a vossa, né, a nossa, sendo ouvintes disso, né, a alegria do Senhor é a vossa força. Então, assim, quer ter mais disposição na vida, eu creio que a Bíblia está ensinando isso para a gente. Né? Que a gente realmente olhe para as coisas de uma maneira grata, porque a gente vai ser mais alegre, e assim a gente vai ser mais feliz. E tem outro motivo que eu acho que vai agradar muita gente, Provérbios 15, 13, esse eu acho bem interessante. Não que isso seja exatamente o objetivo das nossas vidas. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Dica, quer ficar mais bonito? Mais vistoso? Alegrem-se. De novo. Isso vem de um coração grato. Alegrem-se. A alegria do Senhor, a disposição das nossas vidas, que eu creio que é o maior sinônimo de saúde, é percebido à nossa volta. Eu creio que a palavra fala que aformoseia o rosto, porque eu creio que realmente torna a gente mais agradável para quem olha para a gente. E nós devemos ser lâmpada nesse mundo. Então, que as pessoas enxerguem o Senhor Jesus através das nossas vidas. Eu creio que eles vão enxergar isso tão mais quanto a gente tiver um coração grato o tempo todo. Eu lembro que uma vez eu falei isso, até meio que escandalizei uma pessoa. Mas é engraçado como, às vezes tem pessoas que têm paradigmas em relação até a religião, assim como um todo, né? Dependendo da formação que tiveram, né? Mas assim, sabe por que eu escandalizei uma pessoa uma vez? Porque eu falei, eu tenho certeza que Jesus era muito bem-humorado. Não, mas como assim, né? Ele é Deus, ele foi ungido com óleo de alegria, está escrito lá em Isaías.
Então, assim, não estou falando que ele não sofreu, por favor, e como ele, por minha causa, né? Por minha causa. Doeu demais na vida dele, mas eu tenho absoluta certeza que ele irradiava alegria por onde ele passava. Assim, eu não consigo imaginar alguém que não tivesse sorrindo, sabe? A irmã Rosa falou, eu acho que eu choro mais, viu? E ganhar de mim vai ser difícil, né? Mas assim... não, mas é que eu olho aquele texto, eu sempre fico muito impactado, assim. Lembra quando o Senhor Jesus ele se apresenta para um jovem rico, né? Lembra que a palavra fala? Tá? Só em Marcos, se não me engano, relata dessa maneira. É legal, Marcos é um livro que traz muita descrição das coisas, eu acho muito interessante isso. Lembra que ele fala assim, se você quiser ser perfeito, vende tudo que você tem e entrega aos pobres. Mas os irmãos se lembram o que a palavra fala antes? Fala, Jesus fitando com os olhos, né? Olhando para ele, o amou. O Senhor Jesus, ele amava com o olhar. O que é um olhar que ama? Para mim é um olhar que transborda alegria. Sabe, amar com o olhar, é olhar para uma pessoa falando assim, eu tenho o prazer de estar aqui na sua frente. Tipo, você é importante para mim. E eu creio que isso é direcionar a alegria que está no próprio coração. E deixa a gente mais bonito, né? Aformoseia o rosto, está escrito aqui. Estou precisando me alegrar bastante, então. Mas aí, para a gente terminar, queria só ler um texto que eu acho que resume muito de tudo isso que a gente já ouviu nos vários textos que lemos e repetimos aqui, e que fala desse propósito, que é de alegria na presença do Senhor. Filipenses 4:4-7. Como fala de alegria essa carta? Então, a gente não podia deixar de vir para ela. Filipenses a partir do 4. Alegrai-vos sempre, absoluto mais uma vez. Lembra? Em tudo dai graças. E aqui, como estava também lá em Tessalonicenses, alegrai-vos sempre. Não é em algum momento ou em outro momento. No Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mais um absoluto. A gente não tem motivo. É muito fácil falar, né? Assim, quando tudo vai bem. Mas a palavra está falando isso para a gente. Não está falando para que a gente não tenha assim, a grande preocupação com nada. Não que a gente não tenha motivos ou dificuldades, mas é porque aquele em que a gente crê é maior do que todos os nossos problemas. E aí ele explica como que a gente lida com isso. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas por quê? Em tudo, porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Então, que nada nos cause ansiedade, mas por quê? Porque tudo deve ser apresentado diante de Deus. Entendeu? Não é um probleminha, um problemão, ou um problema X ou Y, não, todos. Entendeu? Ele é poderoso para resolver todos eles, ele vai se alegrar de a gente reconhecer que depende dele para lidar com todas as dificuldades que tem pela vida. E a consequência de tudo isso, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é isso que ele tem para a gente, a paz que excede todo entendimento. E aí, enquanto os irmãos do louvor vão continuar essa celebração, eu queria pedir para os irmãos trazerem aqui os nossos motivos de gratidão, de alegria, por que não dizer, de embelezamento das nossas vidas aqui nessa cestinha, enquanto a gente vai louvando a Deus. Desculpa. Então vinham devagar. Para não termos de graça.
como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
Obrigado, Paulinho. As crianças que estão vindo, pode sentar aqui na frente, viu? As crianças podem depositar aqui o bilhetinho de gratidão, tá? Larissa, Laisa. Pode sentar um pouquinho, pessoal. As crianças que fizeram o bilhetinho, pode depositar aqui, viu? Vamos sentar quietinho. Coordena as criancinhas aí, Laisa, Larissa. Amém. Maravilhoso culto, né? Gostoso, de agradecimento. Só temos que agradecer por essa comunidade, por esse dia maravilhoso, né? Mas, irmãos, tem dias que agradecer parece impossível, não é verdade? Tem dias que é difícil. E o coração, naquele momento, só quer silêncio, né? É isso que deu assim meu sentimento de estar comentando com vocês hoje. Mas ouvindo o Tessalonicenses, como o Paulinho ele ministrou, 5,18, nos lembra que a gratidão, irmãos, ele não nasce das circunstâncias. A gratidão não nasce das circunstâncias, ela nasce da confiança. É isso que nós temos que ter no coração. Não depende das circunstâncias, depende da confiança no Senhor. É isso. Agradecer em tudo é um ato de quê? Um ato de entrega. Você se entrega ao Senhor. É um ato de entrega, a gratidão, né? É dizer assim: Deus, mesmo sem entender, eu confio em Ti, né? Quantas vezes você não entende o que está acontecendo, mas mesmo assim eu confio em Ti. Amém? É reconhecer que Ele continua sendo tão bom quando o dia está difícil. Quando o dia está difícil, você tem que reconhecer como Ele é bom. O Cris e a Francisco podem testemunhar nisso. Mesmo naquele dia difícil, que vocês estavam lá no hospital, é confiar no Senhor, né? É falar, você é tão bom, o Senhor é tão bom, né? E Ele continua cuidando quando a dor aperta. Ele continua cuidando de nós, mesmo quando a dor aperta. Que Ele continua perto, mesmo quando você se sente só. Quando você se sente só, Ele está perto de você. A gratidão, irmãos, Ele não apaga a dor, mas ela muda o lugar da dor dentro de nós. Deu para entender? A gratidão, ela não vai apagar a dor. Eu vou agradecer, mas ela não vai apagar a minha dor. Ela simplesmente vai mudar de lugar no seu interior. Ela nos lembra que nós somos amados, sustentados, irmãos. Isso sim, é a gratidão genuína. Então hoje, se tudo que você consegue oferecer, o que é? É um obrigado. Obrigado por isso, né? É um obrigado, aquele obrigado tímido, né? Às vezes a gente fala obrigado, tímido, né? Quase assim sussurrando no ouvido do Senhor. Mas saiba disso que é suficiente. Só isso já é suficiente, esse obrigado tímido, sussurrando. Não importa isso. Isso é suficiente para o Senhor, né? Deus recebe com ternura, irmãos, cada palavra que nasce de um coração sincero. Recebe isso. Mesmo aquele obrigado tímido, Ele vai receber disso. Então não se preocupe quando você dizer agradecer ao Senhor. Por isso que nós fizemos esta cestinha de agradecimento. Permaneça, irmãos, confie nele, agradeça, mesmo
agora e mesmo assim da maneira como você está. Amém? Essa cestinha que nós colocamos aí, esses bilhetes que vocês colocaram aí, irmãos, veja bem, não são apenas papéis, tá? Por que nós colocamos isso? Eles são memoriais. Memoriais. Cada palavra escrita aqui, nesses bilhetes, carrega uma história. Uma lágrima que virou sorriso. Uma porta que Deus abriu. Um livramento silencioso. Uma força que veio quando não havia força interior. Nesses bilhetes estão escritos aí, né? Talvez ninguém saiba exatamente, irmãos, tudo que está escrito nesses bilhetes, em cada bilhete, mas Deus sabe. Deus sabe tudo que está escrito nesses bilhetes. Se quiser, você pode fazer um pedido mais sincero para Ele, além de ser o bilhete, né? A Bíblia nos ensina, irmãos, que a lembrar do Senhor, o povo de Deus levantava memoriais. Ele levantava memoriais. Para não esquecer do que Ele faz. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor todo mês. É um memorial ao Senhor, né? E esses papéis são um memorial de gratidão que nós fizemos ao Senhor. Amém? Então quero chamar aqui a Rosângela e o Tiaguinho aqui. Vem aqui, Tiaguinho. Nós vamos, com esse bilhete de gratidão aqui, nós vamos estar orando por eles. Vem cá, Rosângela. Primeiro a Rosângela vai orar e depois o Tiaguinho. As crianças já depositaram, já? Pode ficar aqui do meu lado esquerdo. Estenda as suas mãos aqui nesses bilhetes. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. É impossível expressar em palavras, Senhor, a gratidão daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o que o Senhor faz, Senhor, é perfeito. E o que o Senhor faz, Senhor, é para sempre. Porque o Senhor é um Deus que não muda. Os seus decretos e a tua palavra, elas são eternas sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada bilhetinho colocado aqui. Mas eu estava ali sentado e o Senhor trouxe no meu coração, e essa é a realidade. Não dá para colocar num bilhete. Não dá para colocar em papel, Senhor. Isso é apenas uma representação daquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanta misericórdia. Obrigada por Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse é o maior presente. Esse é nós não temos como agradecer, Senhor. Nós só temos que nos render ao Senhor em gratidão nessa manhã. E o Senhor tem falado ao meu coração que o Senhor tem muito mais. Amém. Que o Senhor tem muito mais, nós devemos nos lembrar como memorial do que foi feito. Mas a tua promessa diz que o melhor está por vir sobre as nossas vidas. E é nisso, Senhor, que nós colocamos a nossa confiança. Toma nossas vidas nas tuas mãos e faz segundo o teu querer para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, por cada letra, cada bilhete, cada palavra aqui escrita, Senhor. Se elas estão aqui, Senhor, porque de alguma maneira nós estamos reconhecendo, Senhor, que o Senhor marcou as nossas vidas, que o Senhor nos abençoou, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos também, Senhor, por aquilo que está sendo escrito, que foi escrito profeticamente. Já agradecendo antecipadamente
ó Senhor, pelo milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que de fato esses bilhetes, o dia de hoje, seja um memorial, Senhor. Ó Senhor, em resposta, Senhor, àquilo que o Senhor fez nas nossas vidas até aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado porque o Senhor tem sido um Deus fiel e presente, apesar de nós, apesar das circunstâncias, apesar do nosso entendimento, do nosso tempo, da nossa vontade, Deus. Ó Senhor, nós, ó Senhor, bendizemos por cada, ó Senhor, palavra aqui registrada, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem marcado as nossas vidas, Senhor. O Senhor tem transformado a nossa casa, transformado o nosso lar e o nosso coração, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, Senhor. Obrigado pelo teu infinito e ousado amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, mesmo, Senhor, sabendo que iria acontecer tantas coisas, o Senhor falou assim: eu vou, mas deixarei o meu Consolador, deixarei o Espírito Santo que vai consolar, vai edificar e vai estar com vocês todos os dias até que eu volte. Obrigado pelo teu Santo Espírito, obrigado pelo sopro, obrigado pelo ar, pelo pneuma, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor se faz presente neste momento. Nós podemos te sentir, nós podemos agraciar a tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado porque é o Senhor que nos une, é o Senhor que traz unidade, é o Senhor que corrige, mas ao mesmo tempo estende a mão e fala assim: eu estou contigo. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado por este ano, por este marco, Senhor. Nós não queremos andar por vista, mas nós queremos andar por fé. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Nós estamos sensíveis e suscetíveis à tua voz. Fala conosco, enquanto igreja, enquanto povo, enquanto nação, enquanto família, Senhor. Trabalha em nós até que o Senhor venha. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A salva de palmas ao Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Amém. Eu quero chamar os obreiros diáconos aqui na frente agora. Todos eles. Vocês do louvor já ficam aí. Fica aqui olhando para a igreja aqui, ó. Nós pastores, nós temos que agradecer. Agradecer por essa equipe aqui que Deus nos proporcionou. Vem aqui, Rosa, nós vamos agradecer. O pessoal do louvor já está lá. Michele. Cadê a Tati? Todos aqui? Pastor Hamilton vai orar por toda essa equipe aqui maravilhosa. A Larissa, a Laís, a Lúcia. Todo mundo. Nós só temos que agradecer, né? Por essa equipe toda. 365 dias com eles aqui, não é fácil não, viu? Mas é o que Deus nos proporcionou, toda essa equipe maravilhosa. Não ia falar isso, mas... A Branca não está aqui hoje, que está trabalhando, né? Se alguma pessoa não estiver aqui, porque algum compromisso. O Marlon, né? E essa equipe tende a aumentar, né, pessoal? Né? A gente está orando para isso, né? Já estão profetizando a nova aquisição aqui, que é o Luizinho, né? Que Deus... Andréia, vem aqui, Andréia. Tati não, Tati vem aqui, vai. Pastor Hamilton vai orar por vocês agora. Uma forma de agradecer por todo esse ano que passou. A companhia de vocês, a comunhão. Só temos que agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por essa equipe que está aqui, Pai. Eu costumo dizer que muitas vezes nós, pastores, quando chegamos na igreja, eu fico imaginando se essa equipe não tivesse chegado antes aqui. Equipe que tem nos apoiado, que tem nos aturado, equipe que tem extrapolado na vontade de servir e na maneira de servir, Pai. Feliz é aquele cujo atende ao chamado do Senhor. E nós temos aqui uma equipe de diáconos e obreiros, Pai, que tem se manifestado, Pai, favorável àquilo para a qual foram designados, Senhor. Não tem fugido da obra, muito pelo contrário, tem feito com amor, dedicação e um carinho especial, Pai. Obrigado por todos eles, Pai. Por mais esse ano que ora quase se encerra, na esperança que o ano que vem estejamos todos juntos novamente. Para quê? Servindo ao Senhor, Pai. Uma salva de palmas para todos eles, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao teu nome.
Aleluia. Pessoal, dia 28, último culto do ano, vai ser um culto profético, tá bom? Então não esqueça, vai ser um momento que o Senhor vai profetizar na tua vida. Então esteja presente aqui, tá? Quem não teve tempo de tomar o café, queira aproveitar, ainda tem muita comida lá atrás, tá bom? Aproveita aí que vamos fazer mais uma comunhão. Amém? Deus abençoe e um Feliz Natal a todos.